Santa Isabel de Portugal, a rainha que fez da fé a sua coroa em uma época marcada por guerras, disputas de poder e traições dentro da própria família real, surgiu uma mulher cuja vida desafiava todos os padrões da nobreza medieval. Seu nome era Isabel, princesa de Aragão, nascida em 1271, filha do rei Pedro III e da rainha Constança da Sicília. Desde cedo, sua presença parecia envolver-se em algo além do comum, menos como se carregasse dentro de si uma luz silenciosa, porém poderosa, que a faria atravessar os corredores da história não como uma simples rainha, mas como uma santa. Mesmo ainda criança, Isabel demonstrava um coração voltado para a espiritualidade. Em um dos momentos mais tensos do reinado de Diniz, seu filho, o infante Afonso, rebelou-se contra o pai, retirou-se para Coimbra, onde passou a viver em um convento da Ordem Terceira de São Francisco. Ali, longe dos palácios e da pompa real, ela trocou os vestidos finos por hábitos simples e dedicou seus últimos anos à oração, ao silêncio e ao cuidado dos pobres. O país se preparava para uma guerra civil. Exércitos se armavam, castelos se fechavam, e a espada ameaçava dividir pai e filho em nome do trono. Seu legado atravessou séculos, não por feitos militares ou conquistas políticas, mas porque escolheu o caminho mais difícil para uma mulher de poder, o caminho da humildade. A cada vela acesa, a cada oração sussurrada, revive-se a memória daquela que foi rainha entre os homens. Mas serva diante de Deus, ela é um farol que atravessa as sombras do egoísmo humano, lembrando que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode florescer e com ela, milagres podem acontecer. Ela mostrou ao mundo que é possível transformar dor em compaixão, ofensa em perdão e realeza em serviço. Em 1336, já com 65 anos, partiu em viagem para tentar reconciliar mais uma vez dois reis em conflito, seu filho Afonso IV, então rei de Portugal, e o rei de Castela, exausta, adoeceu durante o trajeto e morreu longe de casa, mas fiel à missão que havia abraçado por toda a vida: pacificar corações divididos pelo poder. Foi então que Isabel tomou uma decisão impensável para uma rainha viúva e já idosa, montou a cavalo e colocou-se entre os dois exércitos, com um crucifixo nas mãos, pedindo pela paz. Sua presença comoveu os soldados. As armas se abaixaram. A guerra foi evitada. Ela havia salvado o reino mais uma vez, não com a força das armas, mas com o poder da fé. Enquanto as outras meninas da corte brincavam com joias e tecidos, ela se recolhia para rezar, frequentava a missa diariamente, jejuava em segredo e evitava qualquer tipo de luxo desnecessário. Era vista com frequência cuidando dos pobres com as próprias mãos, levando alimentos escondidos nos mantos, ajudando doentes e construindo hospitais. Seu corpo foi exumado anos depois e, segundo testemunhos da época, encontrado incorrupto um sinal tradicional de santidade. Reconhecido pela Igreja, em 1665, ela foi canonizada pelo Papa Urbano VIII, recebendo o título de Santa Isabel de Portugal. E sua festa litúrgica passou a ser celebrada no dia 4 de julho. E foi justamente durante um desses momentos de caridade que teria ocorrido o famoso Milagre das Rosas. Um dia, enquanto levava pães para distribuir aos necessitados, foi surpreendida pelo rei, que desconfiava de sua ação. Ao ser questionada sobre o que carregava no manto,
respondeu calmamente: Rosas, senhor, mas era inverno. Quando ele exigiu que abrisse o tecido, os pães haviam desaparecido e, em seu lugar, surgiram rosas frescas e perfumadas, um sinal que ficou marcado para sempre na tradição popular e na fé do povo português. A educação rígida e religiosa moldou nela uma consciência profunda sobre o sofrimento alheio, algo extremamente raro em tempos em que a realeza vivia distante da realidade do povo. Aos 12 anos, foi prometido em casamento ao rei Diniz de Portugal. Esse matrimônio não foi motivado por amor, mas por interesses políticos, como era costume na época. Diniz era conhecido por sua inteligência e sensibilidade poética, mas também por sua infidelidade e instabilidade emocional. Isabel, porém, não reagiu com revolta. Em vez disso, aceitou seu destino com resignação e transformou o palácio num espaço de caridade, silêncio e oração. Mesmo diante das traições do marido, Isabel jamais deixou que o rancor tomasse seu coração. Mas Isabel não foi apenas símbolo de compaixão. Ela também foi mediadora de conflitos sangrentos dentro da própria família. Após a morte do rei Diniz, Isabel renunciou aos privilégios da corte. Mas nem mesmo no fim da vida, Isabel descansou. Após sua morte, relatos de milagres começaram a surgir. Santa Isabel tornou-se símbolo da paz, da humildade e da fé inabalável. Hoje, seu túmulo repousa no mosteiro de Santa Clara, menos a menos nova, em Coimbra, onde milhares de devotos ainda se reúnem para pedir sua intercessão. Santa Isabel de Portugal é mais do que uma figura da história.